Muito bom, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma reunião clínica do grupo de hospitais de São Paulo e quem mais tiver interesse sobre temas em terapia intensiva pediátrica. Hoje nós temos aqui a grande honra de apresentar o Dr. Tiago de Souza, que sem dúvida nenhuma é um dos grandes expoentes hoje da terapia intensiva pediátrica brasileira, uma jovem expressão aí que vai ter muito ainda o que produzir para a gente aqui em termos acadêmicos, científicos e assim por diante. Hoje o Dr. Tiago vai nos brindar aqui com a palestra sobre asma na terapia intensiva pediátrica, sobre asma aguda grave. Ele é médico intensivista pediatra do Hospital das Clínicas da Unicamp e é docente da pós-graduação em saúde da criança Agora e eu... adolescente. Essa palestra vai ser gravada e depois nós vamos disponibilizar o link do YouTube para quem tiver interesse. O nosso formato aqui é de apresentação da palestra na primeira parte, que dura aí de 20, 30 minutos mais ou menos, dependendo do tema. E em seguida nós temos a parte de debate, de perguntas, assim, bastante informal a nossa reunião clínica, então não se acanhem em fazer perguntas, tá bom? Então vou deixar aqui a palavra para o Dr. Tiago já está devidamente apresentado, vou sair sorrateiramente e vou deixar ele fazer a palestra. Seja muito bem-vindo, Tiago, obrigado pelo aceite aí. Eu que agradeço, doutor Colette. Obrigado pelo convite, obrigado pela apresentação, pelas palavras. Acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar um tema que eu gosto bastante e que é um tema que, assim, acho que todo mundo está habituado, todo mundo já discutiu, né? Já viu aulas em costos, mas é sempre um tema que ainda tem dúvida, principalmente, acho que na beira-leito, né? Quando a gente está com um paciente com asma grave, muitas coisas, nessa hora que as coisas costumam vir, as dúvidas costumam aparecer, e aí às vezes a gente perde a oportunidade, né, de poder saná-las com alguém naquele momento e às vezes na aula realmente esquece de se atentar para algum ponto ou não tem a oportunidade de fazer alguma pergunta. Então, como você mesmo disse, fico à disposição aí no final para a gente bater um papo, para quem tiver dúvida, a gente poder conversar. A asma aguda grave, quando ela chega no pronto-socorro e o médico emergencista identifica como sendo um paciente com uma necessidade de internação em terapia intensiva, ela vem sendo denominada como asma crítica. Então, esse é um termo que talvez eu use aqui em alguns momentos com vocês, asma crítica, e se for uma asma que... Pessoal, só queria pedir, por favor, quem puder fechar o microfone, porque senão eu ouço vocês e aí eu me perco no que eu estou falando. Acho que tem um ou outro microfone aberto aí. Obrigado. Quando o paciente com asma crítica necessita de ventilação mecânica, aí nós estamos de frente com um paciente denominado uma asma quase fatal. Se o problema da asma fosse só o broncoespasmo, acho que a gente estaria numa situação bem mais confortável, porque para isso nós temos tratamento, né? Nós temos medicamentos. O problema é que o paciente com asma crítica, ele não tem só broncoespasmo, né? Ele é um paciente que tem um edema de mucosa muito importante e uma secreção na luz da via aérea muito importante que vai fazer plug e vai fazer aprisionamento. E para isso os broncodilatadores não vão ser tão eficientes, inclusive a secreção mucosa importante vai dificultar a própria ação do broncodilatador inalatório. Então, essa característica da via aérea do paciente asmático que dificulta tanto o manejo dele na UTI pediátrica. Quando o paciente chega no pronto-socorro, um dos objetivos do emergencista é, claro, reverter, né, a obstrução do fluxo aéreo, corrigir os distúrbios ventilatórios que ele tem, a hipercapnia e a hipoxemia, e reduzir com isso a chance de hospitalização e a recorrência das crises após a alta. O problema é que essas metas nem sempre são atingidas, né? E aí, quando essa meta não é atingida, você vai estar na sua UTI cuidando desse paciente que muitas vezes terapêuticas já foram empregadas e não foram bem sucedidas. Então, eu espero que vocês, dentro da UTI pediátrica, se deparem com esse tipo de paciente, um paciente que esteja com uma exacerbação grave da asma, porque existem exacerbações leves e moderadas, e essas devem responder bem ao tratamento no pronto-socorro, ou já com paciente com sinais de falência respiratória. Eu vou passar um pouquinho rápido nesse primeiro momento, porque acho que a gente tem bastante coisa sobre terapia intensiva especificamente para conversar. É que eu sei que muitas vezes acaba internando pacientes
na UTI que ainda não foram adequadamente conduzidos no pronto-socorro, né? Então, muitas vezes você tem que empregar terapêuticas iniciais que não foram feitas antes. Um jeito interessante de você classificar a gravidade e até reavaliar as respostas terapêuticas é tentando objetivar o desconforto respiratório do seu paciente. O score de índice pulmonar é um exemplo que eu trago para vocês. Existem outros scores que vocês devem utilizar aí habitualmente no serviço de vocês. Esse score ele usa alguns parâmetros bem objetivos, né, como saturação, frequência respiratória, e outros um pouco mais subjetivos, né, com a medida do tempo INS e ES, que você vai ter que fazer ali na beira-leito clinicamente, presença de sibilos e uso de musculatura acessória. O que a gente vê, o que deveria ser feito habitualmente, é um paciente que chega no setor de urgência e emergência, esse paciente é avaliado, né, seja clinicamente ou com o uso de um score. Se ele for identificado como grave, moderado ou mesmo leve, ele recebe um tratamento inicial e ele deveria ser reavaliado após esse tratamento. Caso não tenha uma resposta satisfatória, aí sim, seu paciente deveria ser internado na UTI e aí sim você deveria fazer os próximos passos, como a gente vai discutir hoje na aula. O que acontece muitas vezes é que após a própria avaliação, ele já chega na UTI. Por isso que eu vou perder aqui com vocês um minutinho só para pontuar alguns aspectos importantes do atendimento inicial, caso ele já não tenha sido feito, né? Claro, oxigênio para esse paciente, né? Um paciente grave ou quase em falência respiratória, você deve dar oxigênio em altas concentrações. E agora nós temos aí cada vez mais disponíveis o uso do catéter nasal de alto fluxo. É um dispositivo que eu vou comentar um pouquinho mais com detalhe na frente, mas que eu acho que eu defendo o uso dele já precocemente, já no setor de urgência e emergência, e não somente após a internação. Então, é algo que tem que ser discutido em todos os hospitais, o seu uso, as indicações, mas também o local onde ele é aplicado. Até porque, muitas vezes, perde-se muito tempo, né? E aí, a hora que você pode colocar o catéter de alto fluxo, pode ser que já tenha passado o tempo, você já precise de outro tipo de terapêutica. Corticoide, se você está numa UTI, espera-se que esse paciente também já esteja com acesso venoso, né? E aí você possa usar metilprednisolona, ou talvez ele já tenha tomado até uma prednisolona ou dexa na unidade de emergência, uma dose de 2 mg por quilo de ataque, e depois você pode deixar de meio a 1. Os broncodilatadores, que têm sido utilizados universalmente, agora é o sabutamol. Você pode fazer as inalações intermitentes, mas é mais provável que na sua UTI você já esteja com um paciente que esteja precisando de nebulização contínua. E aqui fica uma sugestão aí que é preconizada de dose de 5 a 10 quilos, 7,5 mg por hora, de 10 a 20, 10 mg por hora. Se o paciente for maior de 20 quilos, você pode fazer de 15 mg por hora. Os anticolinérgicos, existe algum debate, alguma discussão, mas a recomendação é assim, se o paciente estiver já internado, o que se discute é que eles não teriam benefício clínico, não mudariam muito o desfecho. Mas se o paciente não for internado, ele poderia reduzir taxa de internação se for utilizado junto com os broncodilatadores. Então, como muitas vezes o paciente não foi completamente, né, não foi explorado todas as terapêuticas no pronto-socorro, eu acho que vale a pena, sim, você utilizar ele na sua UTI. Agora sim, né, alguns tratamentos que são habitualmente feitos dentro de terapia intensiva. Eu acho que o Dr. Colette já apresentou, eu sou da Unicamp, eu sou formado aqui desde a graduação, residência, pós-graduação, e aqui eu sempre tive o costume de fazer sulfato de magnésio na UTI. De uns tempos para cá isso vem mudando, alguns pacientes já vêm recebendo sulfato de magnésio no pronto-socorro, mas eu acho que é um medicamento que deve ser feito na unidade de emergência. Até porque um dos grandes objetivos do sulfato de magnésio é evitar internação na terapia intensiva pediátrica. Esse trabalho aqui, feito em 2016 por um grupo paraguaio, em Assunção, o objetivo deles foi avaliar não mais o uso do sulfato de magnésio, se ele era efetivo ou não para evitar a internação ou para controle dos sintomas da asma. Pessoal, acho que tem algum microfone ainda que está aberto. Vou pedir para vocês, quem tiver com o microfone aberto, se puder desligar um pouquinho. Aqui eles estão comparando a dose. Então, eles colocam como grupo controle, o grupo bolos, que eles chamam, 50 mg por quilo em 1 hora. Acredito que seja o que habitualmente é feito aí, entre 25 e 75, né? E no outro grupo, intervenção, seria o grupo HDMI, que é o High Dose, de sulfato de magnésio, e onde ele faz 50 mg quilo hora por 4 horas.
Então, no máximo de 8 gramas aí em 4 horas. Uma dose que a gente aqui na Unicamp não tem costume de fazer. Então, quando você está lendo o trabalho, você até fica um pouco espantado, né, com uma dose alta. E olha só o que eles observaram. Eles observaram que no grupo de dose alta, você teve um menor tempo de internação. Os pacientes foram dispensados para casa uma quantidade significativamente maior do que no grupo bolos. Então, um grande número de pacientes já foi para casa com menos de 24 horas, né, ou até 36 horas. E não teve nenhum efeito adverso, né? Uma coisa que a gente sempre fica atento com o sulfato de magnésio é dele causar vasodilatação, fazer hipotensão, e realmente isso não aconteceu em nenhum desses pacientes que receberam essa infusão mais prolongada, né, de 4 horas de sulfato de magnésio. Então, isso aqui é um estudo interessante, mostrando aí um benefício do sulfato de magnésio. E aí o que fica de mensagem importante para a gente é que o sulfato de magnésio reduz internação em UTI pediátrica. Esse foi o desfecho dos autores. Mas é importante que para isso aconteça, você faça ele antes de internar na UTI pediátrica. Não basta você fazer inalação contínua, internar para fazer o sulfato na UTI. Pode ser que você sulfatando seu paciente, você evite isso, né? E para o paciente vai ser realmente muito melhor. Com relação à terbutalina, aí sim, eu acredito que seja um medicamento que deva ser realizado dentro de UTI, embora alguns autores já tenham avaliado o uso da terbutalina contínua num setor de urgência e emergência, né? Esse estudo aqui que eu coloco no cantinho de 2018, foram 124 crianças, e eles observaram sim efeitos adversos da terbutalina. Foi observado uma queda da pressão arterial e também foi observada a queda do potássio. Porém, o que os autores argumentaram é que foram todos efeitos que reverteram nenhum que alguma consequência clínica grave para o paciente, todos reverteram após o término da infusão, redução da dose. Então, eles falam que é um medicamento seguro que deve ser utilizado. A dose, aí você começa com uma dose de ataque de 10 microgramas por quilo. Tem gente que não faz, tem gente que começa só com a contínua de 0,1 a 10 microgramas por quilo e você pode ir aumentando de 0,1 a 1 a cada 30 minutos. Efeitos adversos também, hipotensão, taquicardia e hipopotassemia. Então, um medicamento aqui, principalmente pacientes que falharam, né, a inalação contínua com beta-2 de curta, talvez seja o caso de você precisar fazer ele endovenoso, também pode ser feito subcutâneo, tá? Lembrar que às vezes quem faz ainda pronto-socorro pega o paciente está sem acesso, não consegue acesso. Já tive apertos que eu consegui escapar, principalmente na época de recém-formado, fazendo terbutalina subcutânea. Catéter nasal de alto fluxo. Catéter nasal de alto fluxo é um dispositivo muito legal, muito bacana, um dispositivo que caiu na graça, acho que de todo mundo, né, que faz urgência, emergência, terapia intensiva. Todo mundo tem uma impressão muito bacana do dispositivo e dos resultados que ele apresenta. Ele tem uma série de mecanismos que fazem dele um dispositivo interessante para patologias obstrutivas e principalmente nos pacientes com bronquiolite, onde tem sido mais utilizado. O catéter nasal de alto fluxo oferece fluxos muito superiores ao catéter convencional e aí com um efeito interessante de lavagem do espaço morto, né? Então reduzindo aí taxas de reinalação de gás carbônico. Quando você coloca o catéter nasal de alto fluxo, é comum que você imediatamente observe uma melhora do desconforto respiratório. E isso, no meu ponto de vista, minha opinião, eu acredito que não se deva, nesse primeiro momento, ao fato do oxigênio estar aquecido, estar umidificado, estar lavando espaço morto. Eu acredito que imediatamente aquele desconforto... perdão, gente, eu vou passar aqui, apertei um botão, ele pulou. Eu acredito que imediatamente aquele desconforto que você observa assim que o dispositivo é instituído se deva a uma geração de pressão que você pode fazer na via aérea do seu paciente. E isso é algo interessante de se observar, é algo interessante de se compreender, mas também é algo para a gente ficar atento. Diversos estudos vêm mostrando, sem muito destaque, claro, mas assim, sempre que você vê um estudo com bronquiolite, procure lá efeitos adversos, um ou outro acaba relatando pneumotórax. Eu já vi relatos nisso publicados, acho que na Pediatrics tem um relatos de colega que isso aconteceu. Felizmente é muito raro, isso não é algo que de jeito nenhum impeça o uso do dispositivo, mas chama atenção para a gente usar ele adequadamente. Até porque nós vamos estar usando fluxos altos, muito altos, e por isso é importante que se respeite o tamanho do dispositivo em relação à narina, né? Não devendo passar mais de metade
do orifício nasal. Esse trabalho aqui que eu trago para vocês é só para alertar, claro que isso na vida real não deve acontecer, mas nesse trabalho com um modelo pediátrico feito artificial, né, os autores imprimiram em impressoras 3D modelos de nariz de crianças simulando vários tamanhos. Vocês podem ver aqui a ABCDEFG corresponde a esses quadrinhos nas laterais, né? A ABCDEFG com 3 níveis de escape de ar, 25%, 50%, 75%, e 3 níveis de fluxo. E aí, o que eles observaram? Eles observaram que você pode chegar a valores de pressão de 36 centímetros de água, né? Então, é claro que isso não deve acontecer, não acredito que isso aconteça na vida real, mas chama atenção que pode acontecer pressão. Uma vez que você tem resistência e você tem fluxo, você vai gerar pressão. Alguns trabalhos, existem diversos modelos de trabalhos experimentais, né? Outros demonstraram pressão bem mais baixas, assim, 1, 2, 3 centímetros de água. De qualquer forma, é importante que se respeite, porque caso haja obstrução nasal, esses valores podem aumentar muito. E na asma, o que nós temos? O catéter nasal de alto fluxo, ele tem uma impressão clínica, né? Uma impressão de observação que a gente tem no dia a dia, muito melhor do que os trabalhos conseguem realmente demonstrar. Eu acredito que isso seja devido ao desenho desses estudos e à quantidade de estudo que ainda realmente são muito poucos, né? Em asma, inclusive, são bem poucos mesmos. Eu trouxe alguns que eu consegui achar na literatura para vocês. Esse daqui é um randomizado, que é bem raro, né, nesse tipo de intervenção. Então, um trabalho bacana feito em pacientes asmáticos, com uso do alto fluxo. Foram só 62 crianças, 30 no grupo alto fluxo e 30 no convencional. E ele não conseguiu observar nesse trabalho nenhuma diferença de desfechos clínicos aí mais significativo no tempo de internação, mas ele conseguiu observar uma diferença no desconforto respiratório. Então, usando o score pulmonar, ele conseguiu observar que uma redução, né, maior que 2 pontos foi obtida em 16 pacientes no grupo KNAF, após 2 horas, e só 9 no grupo controle. A única coisa que a gente tem que ficar um pouco atento é que o score pulmonar, como eu disse, né, lá atrás, ele tem alguns parâmetros que são um pouco subjetivos, porque os parâmetros mais objetivos, tipo frequência respiratória, frequência cardíaca, ou saturação de O2 sobre F de O2, não houve diferença significativa. Nesse estudo, nenhum efeito adverso, tá? Esse outro estudo é um estudo retrospectivo observacional. Ele também é recente, eu não sei se eu coloquei aqui o ano, mas ele tem 1 ou 2 anos só. Foram 42 crianças, 20, né, com alto fluxo. O desfecho primário que é estabelecido pelos autores foi falha no suporte inicial. E a falha dele ele definiu assim, ó, estou no alto fluxo, precisei ir para uma VNI, falha. Ou se eu estou numa VNI e fui para ventilação mecânica invasiva, falha, tá? Então aqui, portanto, nesse comparado o alto fluxo com oxigênio-terapia, está sendo comparado o alto fluxo com ventilação não invasiva. E essa é uma crise que o alto fluxo sofre nos estudos, né? Tem autor que considera, talvez pelo fato aí de estar se vendo uma geração de pressão, alguns trabalhos com bioimpedância mostrando o aumento do volume residual pulmonar, uma melhora do recrutamento, em alguns casos de síndrome de desconforto, o alto fluxo está sendo considerado ou colocado num grupo de dispositivos como suporte ventilatório. Então, esse estudo aqui foi comparado alto fluxo com VNI. Não teve nenhuma falha no grupo VNI, mas 8 pacientes no alto fluxo falharam e foram escalonados para VNI. O tempo de internação foi semelhante. Agora, os autores chamam a atenção para algo que vem ocorrendo e vem chamando atenção em congressos, em discussões científicas, porque os artigos vêm mostrando que pacientes em uso de terapias não invasivas podem sofrer prejuízo clínico caso ocorra um atraso para a instituição do tratamento que seja realmente efetivo e necessário, que muitas vezes é uma intubação. Ou então pode sofrer um prolongamento da internação desnecessário. Aqui aconteceu algo semelhante com isso, né? Ninguém foi intubado, ninguém morreu, não teve nenhum desfecho mais importante, mas os pacientes que falharam no alto fluxo e foram para a VNI, esses sim ficaram 3 vezes mais tempo internado. E claro que isso, para quem fica atento com custo, né, não excluindo aí a questão do bem-estar do paciente, que ficar dentro do hospital é terrível, a questão de custo é algo importante que deve ser levado em consideração. Esse é um trabalho mais recente, foi publicado esse ano pelo grupo do Dr. Alexandre Rota, que todo mundo conhece.
Ele é um retrospectivo também, mas com N bem mais importante, né? São 104 pacientes com asma crítica que utilizaram alto fluxo. E foram comparados com um grupo por máscara de oxigênio com 67 pacientes. Não achou nenhuma diferença em tempo de internação em UTI, no tempo até adquirir um score modificado, né, do índice pulmonar menor do que 6 pontos, foi semelhante entre os grupos. E o que ele conseguiu, batendo na trave, né, um P de 0,048, foi uma redução no tempo da inalação contínua com salbutamol. Então, realmente, o catéter nasal de alto fluxo na asma, poucos estudos e os resultados não são dos mais animadores, né? E com relação à ventilação não invasiva, acho que um dos maiores avanços na terapia intensiva pediátrica nos últimos anos tem sido o suporte ventilatório não invasivo. Eu estou colocando para vocês aqui 3 exemplos de interfaces, que são interfaces que no nosso serviço aqui do Unicamp a gente tem utilizado, e eu vou dar um destaque para vocês aí, só uma questão de compartilhar experiências mesmo, não tenho nenhum vínculo com nenhuma empresa que fornece interface para ventilação não invasiva, mas a interface Full Face tem sido uma interface que nós estamos utilizando com muita frequência e com resultados bem interessantes. Assim, eu percebo que as crianças acoplam muito bem, ficam confortáveis. Claro, com tempo prolongado, pacientes que chegaram a ficar aí uma semana, 5 dias ou uma semana, começam a ter algum grau de lesão, aí machucar a pele. Mas, assim, isso felizmente não é a rotina, né? Um ou outro caso mais difícil aí que a gente acaba ficando mais tempo. Mas uma interface bem bacana. Aqui, claro, não é um paciente asmático, é um bebê, mas só para mostrar para vocês, né, como é bacana uma interface. A gente teve uma preocupação com relação à conjuntiva, né, com relação à alimentação, mas não tem mostrado nenhuma lesão. Acho que talvez um ano e meio, que nós estamos usando sistematicamente essa interface, sem intercorrências e com resultados bem bacanas. Então, sobre a ventilação não invasiva, ela tem sido utilizada, né, rotineiramente aí nas unidades para desconforto respiratório das mais variáveis causas. Ela pode reduzir o esforço respiratório, a ideia é que você ganhe tempo com isso, né, até que a terapêutica empregada com corticoterapia, o broncodilatador faça efeito. É importante que, assim como o catéter nasal de alto fluxo, se estabeleça um momento oportuno para ser utilizado, né? E aí é algo que a ventilação não invasiva talvez não tenha tanto esse problema, mas eu acho que o catéter nasal de alto fluxo ainda nós estamos tentando entender que momento que ele entra, que momento que falhou, tenho que ir para venir, falhou, vou para o tubo. Isso acho que ainda é algo para ficar no futuro aí mais bem estabelecido. Mas comece precocemente a não invasiva, não comece quando seu paciente já estiver pré-tubo. Não colha a gasometria para saber se seu paciente merece uma não invasiva ou não. Isso aí, a sua avaliação deve ser clínica. E não deixe de colocar, se você está tomando condutas, né, de pôr ou não um suporte com base na gasometria, você precisa dar uma revisada, talvez, nos conceitos, porque você pode estar atrasando a instituição que deve ser feita no momento oportuno com base na clínica. E após a instituição, também não colha, não vai ter muito benefício. O paciente está bem clinicamente, deixa ele assim. E se ele estiver mal, não vai ser uma gasometria, porque a gasometria, se vier boa e ele estiver péssimo, com desconforto evidente, você vai ficar numa situação ainda mais complicada. É importante salientar, não substitui a ventilação mecânica invasiva. Muitas vezes a gente vê esse paciente sedado, completamente acoplado, né, assim, numa ventilação quase controlada na não invasiva. Isso não é adequado, não deve ser feito. E aí vem um outro risco muito importante da ventilação não invasiva, que é o uso de sedação. Não que não se deva utilizar ou que não se tenha benefício em determinados casos, mas esteja ciente que a hora que você sedar o seu paciente para ele acoplar na não invasiva, você perde um parâmetro essencial de avaliação da insuficiência respiratória, que é o padrão neurológico. Muitas vezes, o que a gente vê na maior parte das vezes é que o paciente que fica bem na não invasiva, que essa interface tá boa, tá adequada, os parâmetros estão bons e ele se deu bem nessa estratégia, ele não vai precisar ser sedado, ele vai se sentir melhor, ele vai acalmar e ele vai ficar bem. Então, se você achar que vale a pena tentar a sedação, já esteja preparado para uma intubação, porque isso já é algo que está saindo um pouquinho da rotina. E a partir do momento que você sedá-lo, aí você deve ficar mais atento ainda com o seu paciente. Importante, alguns trabalhos, e esse ano saiu um importante com relação à SARA, mostrando que pacientes que falham na não invasiva e vão para a invasiva apresentam maior mortalidade do que aqueles que vão direto para o tubo.
Esses trabalhos não têm avaliado um fator importante, que é aquele que dá certo, aquele que você põe e não é entubado. Esses pacientes não são avaliados nesse trabalho. Mas fique atento, porque se você colocou o seu paciente não invasiva, não demore muito, não atrase uma necessidade de ventilação invasiva. O que a gente faz aqui na Unicamp é 1 a 2 horas. Esse paciente tem que estar bem, tem que estar com sinais vitais adequados, tem que estar com um esforço respiratório tolerável, tem que estar nesse intervalo de tempo de uma maneira que permita continuar. Se não der certo nesse intervalo de tempo, ventilação mecânica invasiva. Tá, não invasiva tem vários jeitos de se executar. Qual que seria o mais adequado para paciente com asma? Aqui eu mostro para vocês. O paciente, observem aqui, na terceira linha aqui, você teria a pressão esofágica, paciente de ventilação espontânea, oscilações grandes de pressão esofágica com valores negativos, então demonstrando aí que esse paciente está com desconforto respiratório importante. Coloquei ele em CPAP. O que acontece com a pressão esofágica? Torna-se positiva. Ainda continuo com uma oscilação importante, demonstrando esforço respiratório. Se eu colocar um IPAP, então trabalhando com bilevel, 2 níveis de pressão, com um EPAP de 2 e um IPAP de 10. Observe que agora a pressão esofágica fica próxima do zero, né, tendendo a positiva, mas eu diminuí a amplitude de oscilação, mostrando melhora do desconforto. E o melhor dos mundos aqui nessa situação específica, um EPAP de 7 e um IPAP de 15. Olha só, coloquei uma pressão expiratória mais alta, uma inspiratória, e aí sim eu trabalho com pressão esofágica positiva e uma oscilação pequena. Então, acho que a recomendação que eu faço para vocês é coloque pressão expiratória, coloque pressão inspiratória e observe a melhora do desconforto respiratório do seu paciente. O que nós temos aí sobre a VNI especificamente para asma, né? Que é o tema que nós estamos discutindo. Esse trabalho da pediátrica do ano passado 95.204 internações. É impressionante o N de alguns trabalhos que são publicados na Pediatrics ou no JAMA Pediatrics, né, revistas grandes aí bem conceituadas. O que ele observou no intervalo de tempo de 4 anos aí, né, 5 anos, 2014 a 2018? A taxa de ventilação mecânica invasiva permaneceu estável, em torno de 0,6. Olha que beleza. De 95 mil internações, 0,6% só que foram entubados, é o que a gente sabe da asma, né? Que realmente a maioria não vai para ventilação, felizmente não vai para ventilação mecânica invasiva. E com relação à VNI, a VNI aumentou. Aumentou de 1,5 para 2,1. No gráfico aqui vocês conseguem observar esse aumento. Porém, quando você separa nos centros que fazem VNI, né, em quartis, os 25% dos centros que mais utilizam VNI aumentaram, dobraram o seu uso nesse intervalo. Então, nos 25% dos centros que mais utilizaram, foi de 4,8 para 13,2. Então, assim, quem usa bastante está usando mais ainda, né? E o que aconteceu com relação a desfechos importantes, como mortalidade, intubação e tempo de internação? Não aconteceu, não mudou nada. Então, as conclusões dos autores aí, o uso da ventilação é historicamente baixo e a VNI substituiu como modo primário de suporte ventilatório na asma, né? Só que o uso da VNI não teve associado à mudança desses desfechos. E aí é importante que se reflita sobre a contribuição precisa da VNI no custo, na qualidade do cuidado, né, que está sendo prestado a esses pacientes. Eu acho que se, minha opinião pessoal, melhora desconforto, a gente faz na internação tudo no nosso paciente para melhorar a sintoma. A gente espera que mude o desfecho, mas se esse paciente puder ficar numa situação melhor, eu acredito que sim. A questão é o quanto essa melhora clínica do desconforto pode estar atrapalhando uma decisão sua de instituir a terapêutica efetiva e necessária, que pode ser uma ventilação invasiva, por exemplo. Então, eu gosto do meu paciente, né, confortável. Eu só ainda tenho receio do quanto aquilo vai mudar o desfecho, quanto aquilo pode atrapalhar uma tomada de decisão. Tá? Mas na asma, pouquíssimo... perdão, gente, o meu computador aqui que está... Vamos de novo aqui. Quando eu aperto para frente, ele está indo para o último slide. Então, VNI e catéter nasal de alto fluxo, poucas evidências, uma expectativa aí que às vezes, né, dos profissionais não é correspondida nos trabalhos que a gente acaba lendo. Então, com catéter nasal e VNI, né, são opções de suporte excelentes.
que falta só os estudos comprovarem essa excelência, tá? É provocativo, tá? O pessoal aqui da Unicamp sabe que eu provoco bastante com relação a esse assunto, não é porque eu não gosto, eu uso bastante. Hoje mesmo, a supervisora da unidade respiratória veio me questionar, falou, olha, tá falhando muito, tá usando, como é que ela falou? Pouco tempo o alto fluxo. Vocês estão usando pouco tempo o alto fluxo e tá falhando. Eu falei, se quiser que eu use bastante tempo, eu uso. Eu coloco em todas as extubações, eu coloco assim que chegar. Realmente a gente está tendo que aprender. Porque ela, pô, tá gastando demais, né? Tem que ver como é que usa. Eu falei, não é, a dúvida acho que não é só nossa da Unicamp, acho que é de todo mundo. Com relação à intubação, deixa eu ver o tempo aqui que nós estamos para não. Tá. Com relação à intubação, é uma decisão difícil também, né? Mas que não deve ser postergada. Tanto é difícil que existe uma heterogeneidade grande, dependendo principalmente do local onde é feito o atendimento. Esse trabalho de 2007 já é um pouco antigo, mostrando que tem uma diferença significativa entre o tempo de internação e de ventilação dos pacientes que são intubados em hospital comunitário ou em hospital pediátrico, né? Esses pacientes com asma. O que acontece quando o paciente é intubado em hospital comunitário, né? Ele fica bem menos tempo em ventilação mecânica. Por que isso? Porque talvez não precisasse ter sido intubado. E o paciente que é intubado em hospital pediátrico fica mais tempo em ventilação mecânica, porque acho que a hipótese, né, são dados só que sugere, é que esses pacientes realmente precisavam ser intubados, então quando são, acabam ficando mais tempo em ventilação. Então, alguns cuidados que a gente precisa ter na intubação. Eu acho que paciente asmático deve sempre, isso é opinião minha, tá? Esse primeiro tópico aqui, acho que não é algo bem sacramentado aí. Sempre deve ser considerado uma intubação difícil, né? A gente sempre tem que pensar antes de intubar se o paciente tem via aérea difícil ou se vai ser um paciente com intubação difícil. Então, eu acho que é um paciente para você trazer sua maleta de via aérea, deixar um carrinho do lado, conversar com a equipe antes, né? Para ser bem de cada um nesse momento. Prepare-se para intercorrências. É um paciente que pode fazer uma hipoxemia grave, pode fazer uma instabilidade hemodinâmica, pode ter uma PCR, e é um paciente que pode ter um pneumotórax, por exemplo, nesse momento. Recomendado, todo mundo sabe, o uso da cetamina é uma droga na sequência rápida que pode melhorar aí a sua ventilação, a pré-oxigenação, pelo seu efeito broncodilatador, e uso de bloqueador neuromuscular. A capnografia pode ser interessante nesse momento, não é como método de monitorização, mas é como método de checar se realmente foi intubado, porque muitas vezes você intuba esses pacientes, você tem uma escuta péssima, eles fazem uma hipoxemia, você fica na dúvida se ele realmente está intubado, às vezes você tira o tubo, você reintuba, e na verdade ele estava intubado, né? Checar com a ausculta nessa situação às vezes é muito difícil. Se você estiver supervisionando um residente, então é o pior dos mundos, né? Porque você está lá avaliando do lado dele, você não conseguiu ver, né? E você fica na dúvida se ele está intubado ou não, aí você acaba às vezes tirando o tubo e reintubando o paciente que estava intubado. Uma coisa que resolveria muito essa situação seria um videolaringo. Quem tem à disposição, né, nós estamos com 2 aqui na Unicamp agora, tivemos a oportunidade de usar, foi adquirido agora na pandemia, nós não tínhamos, e a experiência minha, pelo menos, foi muito positiva. Achei um dispositivo bem legal, dá uma segurança, né, e você consegue supervisionar alguém que esteja do lado, um residente, por exemplo, na intubação, você consegue já definir que está intubado. E após a intubação, vá com calma na ventilação manual. Se você ventilar numa frequência alta, você vai fazer barotrauma, você vai fazer autopip, você vai instabilizar do ponto de vista hemodinâmico o seu paciente, você vai ter dificuldade e problemas. A partir do momento que o seu paciente estiver intubado em ventilação mecânica, tenham em mente que o objetivo principal é combater a hiperinsuflação dinâmica. E isso tem que ser feito de um jeito agressivo, tem que ser feito de um jeito muito preciso, muito rápido, e não deve ser tolerado a hiperinsuflação dinâmica pelos efeitos deletérios que ela vai ter no paciente asmático, tá? Então, eu coloco aqui a figurinha para vocês lembrarem de ir na veia da hiperinsuflação dinâmica. Quando é que eu vou suspeitar que ela está ocorrendo? A suspeita principal, a hiperinsuflação dinâmica, ela a maior parte das vezes ela vai ser causada por PEP intrínseco, né? Por air trapping. O seu paciente vai fazer auto-PEP. Como é que você vai suspeitar disso? Pacientes que estejam com fluxo expiratório no final da expiração persistente, provavelmente vão estar fazendo hiperinsuflação dinâmica. Como é que você pode ver isso? Pela monitorização ventilatória, também pela ausculta. Ausculta seu paciente, provavelmente ele vai estar nessa fase fazendo esforço expiratório pela dificuldade de exalação do ar.
Se ao final da inspiração, né, da expiração, quando ele for começar um novo ciclo, ele ainda estiver sibilando, ele ainda está expirando, ele está com fluxo respiratório persistente. Então, a chance dele estar fazendo hipersuflação dinâmica é muito alta. Raio-X pode te dar uma dica, né, um aumento de espaços intercostais, retificação do diafragma. Flutuações na curva pletismográfica também é uma manifestação bem interessante que está lá na cara de todo mundo e muitas vezes não é avaliado, né? Então, o paciente que tem hiperinsuflação dinâmica, ele muitas vezes tem uma interação cardiopulmonar bem importante, que pode chegar a fazer pulso paradoxal. E isso pode ser visualizado sem a necessidade de uma pressão arterial invasiva. Você pode ver pelas oscilações na curva pletismográfica. Né? Um sobe e desce da curva pletismográfica vai estar sugerindo, aqui vocês estão vendo a sigla PVI, Pleth Variability Index, índice de variabilidade pletismográfica. 25% está variando aqui, ó, essa curva da saturação de oxigênio nesse paciente. Então, quanto maior for essa oscilação, maior a chance de ele estar fazendo hiperinsuflação dinâmica. E paciente com instabilidade hemodinâmica também tem uma chance. Como é que eu identifico? Então, procure sinais de alto PEP. Eu vou falar, peço desculpa desde já, minha escola caipira de medicina aqui, a gente fala alto PEP, acho que vocês já devem ter visto o pessoal do interior falando assim no congresso. Então, eu vou ter dificuldade de falar alto PIP para vocês. Então, causas do alto PEP, né? Você vai ter o alto PEP sendo causado por um aumento na constante de tempo expiratória, né, limitando aí o fluxo respiratório. Um tempo expiratório, então, curto demais. Se você... o primeiro item é uma causa do paciente. O paciente asmático tem constante de tempo prolongada. A segundo item é você que causa. Se você não respeitar a constante de tempo do paciente, você colocar um tempo expiratório curto demais, você vai causar o alto PEP. Atividade muscular inspiratória persistente durante a exalação. O paciente está ainda exalando, mas já quer respirar. Por que isso acontece? O paciente está com acidose. O drive respiratório dele está extremamente estimulado. Então, por mais que ele queira expirar, queira tirar aquele ar de dentro dele, o cérebro dele está mandando ele inspirar novamente. Isso causa hiperinsuflação dinâmica. Volume corrente alto demais. Se você colocar muito, vai ter que sair muito. E você tem dificuldade de sair, talvez não saia tudo antes de chegar ao próximo ciclo, vai fazer alto PEP. E resistência externa ao fluxo expiratório, né? Pode líquido, né? Condensação na mangueira do circuito, secreção no tubo, são resistências externas aí da via aérea que podem causar alto PEP. Só relembrando rapidamente, sei que a maioria de vocês já sabe, mas talvez tenha aí um ou outro residente que ainda não tem o conceito bem firmado. O que é constante de tempo? Constante de tempo é um conceito que eu aprendi com o Dr. Toshio, que veio do circuito RC, né? Um circuito resistor capacitor, onde é feita uma descarga de uma bateria nesse circuito. E uma constante de tempo é o tempo que demora para 63,2% dessa carga da bateria ser despejado nesse capacitor. Em ventilação mecânica, é o tempo que demora para 63,2% da pressão ser entregue no alvéolo. Então, se você tiver 3 a 5 constantes de tempo, você teria entre 95% e 99% das pressões em via aérea equalizadas com a pressão alveolar e, portanto, você teria entregue o volume corrente para o seu paciente. Qual que é a constante de tempo normal na pediatria? Ela varia, né? Temos criança PMG, PP e GG às vezes, então constante de tempo em pediatria, uma constante de tempo de 0,1 a 0,3 segundos. Você vai precisar trabalhar com 3 a 5 para definir seu tempo INS e tempo expiratório. No pulmão normal, então tá aqui um desenho para você, ó. Tem toda uma expiração, 3 a 5 constante de tempo, é mais ou menos isso aqui. Na doença restritiva, a constante de tempo costuma ser menor. E na doença obstrutiva, muito maior. Importante, esse conceito também é um conceito que muitos de vocês já têm. O que é importante lembrar é que é difícil de sair também, é difícil de entrar. A constante de tempo inspiratória também está aumentada e muitas vezes você precisa deixar um tempo inspiratório um pouco aumentado. É que para entrar o ventilador ajuda. Para sair, você depende de pressão elástica do pulmão ou do auxílio da musculatura acessória do paciente para fazer a exalação efetiva. Sinais de alto PIP, então. Você tem aqui uma curva de fluxo pelo tempo, né? Um fluxo quadrado. Isso aqui denota que é um paciente que está sendo ventilado em modo volume controlado. Você tem uma saída rápida na expiração, né? Do fluxo no compartimento rápido, e depois, via aérea mais distal, começa uma saída mais lentificada. Observe aqui no final, antes de atingir o zero, né? Antes de toda a expiração zerar, você está iniciando um novo ciclo. Isso daqui
mostra para você que está tendo aprisionamento de ar. Só é importante, muito importante, que seu paciente não tenha vazamento no circuito, tá? Porque isso daqui, se tiver vazamento, vai acontecer também. Porém, na curva de volume pelo tempo, aí você vai observar, quando tem vazamento, que esse ponto aqui, ó, quando está com o mouse, espero que vocês tenham visto meu mouse aqui, não tenho certeza se todo mundo está vendo, ele vai zerar e vai começar um novo. Aqui vocês veem que isso não acontece, porque não tem vazamento e está tendo aprisionamento aéreo, tá? Esse loop, né, de fluxo e volume é muito interessante para você observar como está o padrão de obstrução do seu paciente, né? Então você olha aqui também uma saída mais rápida de via aérea proximal e quando você vai chegando naquela via aérea distal obstruída, uma desaceleração do fluxo. E quando tem uma melhora da obstrução, você começa a ter uma curva mais aberta aqui embaixo. Então, essas são análises importantes. Tem gente que gosta muito das análises gráficas, né? Gosta bastante de observar e analisar, e tem gente que gosta de muito delas bem longe, não gosta, talvez por alguma dificuldade. Eu recomendo que vocês fiquem muito perto e avaliem, porque é uma monitorização bem interessante, bem importante para adequar a estratégia ventilatória. Bom, então procuramos sinais, procuramos, né, na monitorização, suspeitamos e procuramos sinais, mas podemos efetivamente medir o alto PEP. Importantíssimo que você tenha as condições ideais para que essa medida seja o mais próximo do real. Então, não, como eu disse, não pode ter vazamento, mas também não pode ter esforço respiratório do paciente. Se o paciente respirar no momento que você vai fazer a medida, o valor vai vir falseado pela atividade muscular do paciente. Então, idealmente, ele deveria estar curarizado. Pacientes em situações de quase relaxamento total, estou falando esse termo porque é o termo citado nos estudos, de quase relaxamento, eles têm uma medida que se aproxima da realidade. Então, se você quiser fazer a medida sem seu paciente estar curarizado, garanta pelo menos relaxado, bem acoplado. Se você, por algum motivo, curarizar o seu paciente, seja numa crise de tosse, numa necessidade de abordagem, né, para um procedimento, alguma coisa que você vai fazer, não perca a chance de avaliar a mecânica respiratória do seu paciente. Não curarize, né, em vão o seu paciente. Assim, é uma oportunidade de ouro quando você tem um paciente curarizado de avaliar a mecânica respiratória, de medir auto-PIP, medir pressão de platô, ver complacência, tá? São informações importantes e, embora na asma tenha mudanças dinâmicas de complacência, complacência dinâmica, principalmente por conta da resistência em via aérea, outras situações, tipo a SARA, não é uma patologia que tem mudanças dinâmicas da complacência. Então, uma medida que você faça no dia pode te dar a ideia de estratégia ventilatória que valha para o plantão para 24 horas, às vezes, tá? Algumas considerações importantes quando você mede o alto-PEP. Você faz uma pausa, né? Se eu não falei, vou falar agora. Você faz uma pausa. Deixa eu voltar aqui. Uma pausa expiratória. Para quê? Para que haja ausência de fluxo, para que você zere o fluxo. Quando houver ausência de fluxo, não tem... você consegue verificar a pressão que está na via aérea distal. Então, você tem um acomodamento daquela pressão que está aprisionada nos alvéolos, e aí seu ventilador sobe a curva de pressão e consegue medir o PEP total. Então, você tem o PEP, aqui está em 0, né? Na verdade, se ele tivesse com 5, por exemplo, de PEP extrínseco, e você tivesse um aumentinho aqui, você veria o PEP total, essa diferença do 5 para esse valor seria o alto PEP. Então, quando você fizer a pausa e subir, você vai estar vendo aqui uma situação onde tem um aprisionamento uniforme, né, dos gases, mas nem sempre isso ocorre. O que pode acontecer no paciente asmático ou no paciente com outra patologia obstrutiva é que você vai ter aprisionamentos heterogêneos, e aí você vai ver essa linha de pressão subindo gradualmente com o passar do tempo. Antigamente, você preconizava 6 segundos de pausa expiratória, hoje em dia não mais. Hoje em dia, uma pausa bem mais curta, de menos de 1 segundo, alguns autores falam. Seria o suficiente para equalizar, né? Tendo ausência de fluxo, você conseguiria medir. Mas, por exemplo, esse desenho aqui, ó, mostra uma situação. Se você medir o alto-PEP, ele vai medir 5, que é só dessa via aérea aqui, ó. Essas outras unidades estão obstruídas e não estão sendo medidas. Talvez, se você segurar um pouquinho mais, consiga equalizar aqui e você medir um alto-PEP um pouquinho maior, tá? Então, só para... Fique atento que pode ser que seu alto-PEP talvez pode não ser tão real assim nessa situação. Meu ventilador não deixa fazer pausa expiratória. Essa foi a situação que eu enfrentei aqui na Unicamp uns 3 anos atrás. Foram adquiridos novos ventiladores
esse inclusive é o que nós utilizamos aqui, o Hamilton C1, que não permitem. Eu falei, como é que eu vou medir o PEP intrínseco dos pacientes? Como é que eu vou medir a pressão de platô? E aí eu fiquei de cabelo em pé, tive que, não tem no manual, tive que conversar com o engenheiro e ele me passou algumas informações e alguns capítulos de livro e me convenceu que existem outros métodos de você medir essas variáveis, de avaliar a mecânica respiratória sem pausa ins e ex. A pausa expiratória para o auto-PIP pode ser feita em qualquer modo ventilatório, tá? Ventilado a volume, ventilado a pressão. Esse ventilador meu, só ventilo ele a pressão, e ele não deixa eu fazer a pausa expiratória. Como é que ele mede? Ele mede por uma análise estatística, por regressão, que é o método dos mínimos quadrados. E ele faz isso baseado na equação do gás alveolar. Essa equação vocês devem conhecer. É uma equação onde você tem a pressão total de via aérea, vai ser igual ao fluxo num determinado momento, vezes a resistência, mais a divisão, né, do volume corrente pela complacência, mais o PEP total, que é o PEP mais o alto PEP. Quando eu sei 3 variáveis dessa equação, e eu sei, né, o tempo todo eu sei a pressão, eu sei o fluxo, eu sei o volume, eu consigo calcular outras 3 variáveis, que seriam a resistência, a complacência e o alto PIP. Isso tem que ser feito numa amostragem muito alta, de pelo menos 60 Hz no ciclo respiratório. Então, esse ventilador ele tem um processador que, numa alta taxa, 60 vezes por minuto, ele está realizando essa equação de forma que um ou outro valor discrepante vai ser diluído numa amostra maior. Então, pode confiar, só precisa estar respeitando que não tenha vazamento e que não tenha esforço respiratório. Vamos lá, finalmente, como eu ventilo o paciente? A maioria de vocês já sabe que eu tenho que ventilar com tempo expiratório prolongado, o inspiratório também pode ser prolongado em algumas situações, portanto, a frequência respiratória tem que ser baixa. O volume corrente, alguns autores de volumes correntes altos, 12 ml por quilo, 15, eu acho talvez demais, e já explico por que a hora que eu for falar para vocês sobre a pressão controlada, a ventilação controlada da pressão. Vários outros, e eu sou um deles, eu não sou autor de artigo de ventilação mecânica, mas defendo também de 8 a 10 ml por quilo, tá? Não é uma SARA que precisa de 5, 6, 7, mas assim, acho que de 8 a 10 está bem razoável, e aí você fica de olho na pressão de platô, que é realmente uma pressão mais perigosa, valores altos mais perigosos para barotrauma. O PEP, se o paciente estiver interagindo, não estiver curarizado, deixe ele 2/3 do valor do alto PEP. E se ele estiver curarizado, tem autores que recomendam PEP 0, ZIP. E aí eu coloco aqui também um será interrogado, a gente discute daqui a pouquinho alguma coisa sobre isso e depois a gente pode bater um papo melhor aí nas perguntas. Da onde veio essa estratégia? Essa estratégia veio lá de 84, esse é o artigo do Darioli e o Perret. Eles descreveram essa estratégia ventilatória e ele coloca que o ventilador é ajustado para evitar altas pressões na via aérea, que parece serem mais perigosas do que a hipercapnia por si. Então, o conceito de hipoventilação ou de hipercapnia permissiva, que é muito popular na SARA, na verdade, foi descrito para pacientes com asma, na patologia obstrutiva, né? E essa estratégia dele, no artigo dele, teve zero óbitos nessa época onde os óbitos eram frequentes. 1983, 34 episódios que ele ventilou, 0 mortes. Outros autores aí de épocas semelhantes ou um pouco antes, olha, 23% de mortalidade, 35% de mortalidade. Duração média da ventilação, 2,5 dias, né? Poucas complicações, todos sobreviveram. Então, uma estratégia que se mostrou naquele momento muito interessante. Como é que ficou na pediatria? Mais ou menos na mesma época. Em 89, 20 intubações por asma. Nessa época, ventilava-se os pacientes a modo de volume controlado. E era tido como o modo ideal para ventilar na asma. Meta dos autores aqui. Pressão de pico menor que 60, a PO2 maior que 60, pH maior que 7,1, volume correntes altos, 10 a 15, hipercapnia permissiva e PIP 0. Quanto foi o tempo médio de ventilação? 2 dias. Foram pacientes que reagiram muito bem, né? Poucas complicações, todos sobreviveram. Ele separou em 2 grupos só com relação ao tempo que ficaram ventilados, e a conclusão é que a hipoventilação controlada é uma estratégia segura e que deve ser utilizada. Esse outro trabalho
de 91 da Pulmonology, também ventilação volume controlado. Esse aqui teve 2 pneumotóraxes, tempo médio de ventilação de 42 horas, né? Só 14, 19 pacientes foram estubados antes de 48 horas, realmente tempo curto. E aí, por ventilação, pode ser utilizada também, essa foi a conclusão dos autores. E reparem aqui, então, frequências respiratórias baixas, né? 8, 12, também 45, esses pacientes precisam de pressão alta. Não fique nervoso com isso, fique nervoso com a pressão de platô. Essa deve ser observada e monitorizada. A de pico realmente é a pressão necessária para vencer a resistência da via aérea. Então aqui, com relação ao volume, pressão. Falei para vocês, esses trabalhos todos ventilaram a volume. A volume você vai ter essa curva aqui de fluxo quadrada na inspiração e uma porção ascendente na curva de pressão. Ela atinge um pico e depois ela pode fazer, principalmente se tiver uma pausa, né? Se você fizer a pausa inspiratória, ou nesse caso o paciente já está fazendo habitualmente, você consegue verificar aqui a pressão de platô. Na ventilação, pressão controlada, a curva de pressão é quadrada e a curva de fluxo é descendente. Isso aqui é algo que é desacelerado, né? Isso aqui é algo que é apontado por alguns autores como algo extremamente vantajoso na patologia obstrutiva. Na ventilação volume controlado, você pode fazer a medida da pressão de platô com a pausa INS. O problema é que na ventilação pressão controlada, isso não dá para ser feito. Se você fizer uma pausa INS, ele vai ficar pausando na pressão que você determinou e não a pressão de platô do paciente. Então, só é possível fazer essa aferição no modo volume controlado, que eu acredito que não seja o modo mais utilizado aí por vocês também, não é o que a gente utiliza aqui na Unicamp. Mas, como eu disse, o meu ventilador, ele me dá a complacência estática. A complacência estática é o driving pressure pelo volume corrente. E a driving pressure é o platô menos a PEP. Então, eu sabendo o volume corrente, eu consigo, e sabendo a PEP do meu paciente, eu acho facilmente o platô, tá? Sem precisar fazer a pausa inspiratória também. Com relação à ventilação pressão controlada, esse aqui foi o único trabalho que eu achei para trazer para vocês de 2004. Foram 51 pacientes, né? Não 51 pacientes, mas 51 episódios, um pouco menor o número de pacientes que ventilaram de maneira invasiva. Um teve pneumotórax e enfisema, todos sobreviveram. Também a estratégia ventilatória foi a mesma empregada, né? Assim, só mudou realmente o modo. E os resultados foram muito bons. Né? Em 12 horas aí, o pH de 7,21 foi para quase 7,4, o CO2 de 65 caiu para 37. Qual que é a discussão dos autores, né? Que é interessante. É interessante, é algo que não se configurou ainda em nenhum desfecho clínico avaliado por estudo um estudo bem desenhado, assim. Mas a hipótese dos autores é que esse fluxo desacelerado favoreceria situações onde a obstrução é heterogênea. No volume controlado, o fluxo constante faria com que fossem ventiladas com volumes maiores, unidades com constante de tempo menor. Então, olha aqui nesse desenho. Essa unidade aqui tem uma constante de tempo menor do que essa, porque essa o aprisionamento está mais importante. Está de 15, aqui o aprisionamento está de 3. No fluxo constante, você ventilaria muito mais essa unidade, trazendo maior volume. Se você ventilar a pressão, você vai igualizar aqui a pressão nessa unidade, e você, no fluxo desacelerado, conseguiria ventilar melhor as outras unidades com constante de tempo maior. Essa é a hipótese dos autores, eu não vou advogar nem a favor nem contra, porque realmente acho que carece aí de estudo comprovando melhor essa hipótese, mas eu acho uma hipótese bem interessante. Agora, aqui eu gosto e vou fazer um pouco de propaganda, porque cada vez mais eu tenho utilizado ventilação espontânea e compressão de suporte. Eu acho um método interessante, eu acho interessante que você pelo menos coloque para avaliar o que seu paciente está querendo. Esse é o método onde o paciente fala com você. O autor coloca aqui uma frase que eu achei sensacional e trouxe para vocês. O trabalho é de 96. Ele fala assim, a pressão, a ventilação com pressão de suporte muda a regulação da estratégia ventilatória do córtex do intensivista para o bulbo do paciente. Né? Isso é muito importante. Assim. Então, será que o tempo in está bom que eu coloquei? Será que o tempo e está adequado? Você põe o paciente em ventilação com pressão de suporte e veja o que ele está fazendo. Veja qual que ele está precisando. Por vezes, a gente pensa em deixar um tempo, uma relação INZ de 1 para 4, 1 para 5, 1 para 3.
Às vezes não dá certo, às vezes o paciente não quer aquilo. Observa aqui nesse trabalho, ó, asma, tá? Pacientes com asma. Relação INSES, antes da pressão de suporte, 1:4. Aí a hora que você põe pressão de suporte, cai para 1,2, 1 para 1,8. Tá? E esses pacientes melhoraram. Tá? O pH deles, ó, de 7,25 antes, assim que colocou, estava 7,22, foi para 7,4. O CO2, ó, de 83, 85, foi para 44. O paciente gostou, parece que deu certo. A experiência dos autores foi boa. Reduziu o esforço respiratório. E uma vantagem que eles argumentam, porque muitos desses trabalhos curarizam o paciente, muitos centros ainda curarizam na fase aguda, né? Pegou, curou, né? O problema disso é, entre os diversos problemas de curarizar, é que você tira a capacidade do paciente forçar a exalação, ajudar com a musculatura a exalação. E a exalação forçada é interessante, é importante que ele tire o ar, né? Então, você pode até ajudar isso, eu já comento com vocês daqui a pouco algum modo de ajudar na exalação, mas abolir esse esforço talvez não seja interessante. PRVC temos utilizado muito, vocês tenho certeza que também é tido aí como um método que junta aí os melhores dos dois mundos, né? Mas eu queria só salientar com vocês que é um modo pressão controlado. Eu vejo muito nas passagens de pensar, tá ventilando a volume. Não tá ventilando a volume. O PRVC é um modo pressão. Olha aqui o gráfico, PRVC, ó. Ó a curva de fluxo, não é quadrada, não é fluxo constante, tá? Ele estabelece um nível de pressão alvo para atingir aquele volume corrente e aquilo é reavaliado a determinados intervalos de frequência respiratória. Cada 3, por exemplo, ele pode reavaliar e setar um novo nível de pressão, mas durante o ciclo respiratório não tem mudança na curva de pressão. Pode se obstruir o tubo naquele momento, ele não vai fazer o volume corrente naquela hora, no próximo ciclo que ele faz um reajuste. Tá? Então, é interessante para quê? Para patologias que têm mudança dinâmica de resistência. Tá aí um exemplo, asma. Tá? Então, um módulo muito interessante, com pouquíssimos estudos avaliando o desfecho também. PEP, estamos acabando, pessoal. PEP, o que eu faço com o PEP? É a dúvida de todo mundo, PEP 0 ou deixo um PEP 2/3. Observe como pode melhorar o desfecho respiratório. Se ele estiver fazendo um esforço muito grande, ele está com PEP intrínseco alto e eu preciso negativar 1 na sensibilidade para disparo, esse paciente, nesse momento, com PEP 0, tem que fazer -11. Se eu coloco um valor próximo do PEP intrínseco, eu coloco 8, eu caio para -3. Por isso que eu melhoro o desconforto respiratório. Isso foi observado em pacientes com pressão de suporte, onde você colocando o PEP, você diminui o produto, né, de respiração por pressão, pressão esofágica, aqui, se eu não me engano, que ele está avaliando. Porém, se você colocar um PEP constante, com uma pressão de suporte adequada, você pode reduzir ainda mais. Então, o uso do PEP reduz sim. Agora, quando o paciente estiver curarizado, alguns autores argumentam do PEP 0. Outros autores têm um argumento também muito interessante, que um PEP um pouco maior pode ajudar a deixar mais homogêneo a pressão intrínseca, o aprisionamento de ar. Por quê? Porque esses pacientes podem ter um colapso distal da via aérea. E aí, a hora que você consegue estabilizar essa via aérea distal, você consegue equalizar melhor as pressões e o volume nesses pacientes. Isso aqui seria uma ventilação mais gentil, que poderia estar associado com menor lesão pulmonar. Tá? Fica aqui só uma sugestão de leitura para vocês, um editorial que eu achei de 2019 muito interessante, onde se fala atualmente muito sobre lesão pulmonar induzida por ventilação na SARA, mas também patologias obstrutivas podem causar lesão pulmonar quando você tiver uma limitação de fluxo respiratório. Cuidado com a hemodinâmica, é o último recado que eu tenho a dar para vocês. Pressões demasiadamente altas podem prejudicar substancialmente a perfusão pulmonar. Isso poderia ser avaliado, por exemplo, com a bioimpedância, que é pouco disponível. Então, nessa situação onde você não perfunde bem o pulmão, claro, você vai ter uma hipoxemia e vai piorar a retenção de CO2, não por um problema ventilatório, mas por um problema hemodinâmico. Então, às vezes, baixar a pressão pode melhorar o CO2 do seu paciente também. Recado final, ventilação mecânica é uma arte. É importante só ter em mente que a obra é o paciente, não é o ventilador. A gente discute muito a estratégia, tem gente que discute muito em cima da gasometria, mas é importante que você esteja do lado do paciente, na beira-leito, para ver o que está acontecendo, porque ele é sua obra, então admire sua obra, fique do lado do seu paciente. Obrigado, pessoal. Desculpa ter passado um pouquinho o tempo, acho que tinha muita coisa para falar, tentei ser o mais breve possível. Obrigado. Obrigado, Thiago. Excelente apresentação, acho que foi bastante clara, com medicina baseada em evidência, muitos artigos.
E é um tema realmente assim vasto e extremamente interessante e que a gente vê com bastante frequência nas nossas unidades de terapia intensiva. Eu vou pedir a gentileza, Tiago, de você deixar aqui no bate-papo o seu e-mail, porque infelizmente a gente não vai ter Tempo. tempo para para Vou muitas colocar aqui. coisas, na verdade. Assim, eu vou fazer uma exceção e assim, quem chegar primeiro faz a primeira e única pergunta para o Tiago. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queria colocar? Já colocou aqui o e-mail. Bom, na verdade, assim, eu vou fazer então eu a pergunta. Eu marquei, na verdade, que 3 questões que eu acho que são extremamente relevantes em relação à asma, mas eu vou falar só a primeira aqui. E a gente, quem sabe, faz uma segunda reunião clínica mais para frente sobre esse assunto, porque é muito vasto e muito interessante. Duas coisas que eu gosto muito na asma, uma é o uso do magnésio no PSI ainda, e o segundo é o uso do catéter de alto fluxo também no PSI. E juntar as duas coisas, na minha opinião, é o melhor dos mundos. O Perfeito. paciente no PSI usando o alto fluxo com o magnésio. E o grupo do Irazusta, que é esse paraguaio que trabalha na Flórida e tem bastante investigação a respeito de magnésio em altas doses no PSI, eu sou fã disso. Só que, infelizmente, as pessoas têm medo de usar o magnésio em altas doses no PSI. As pessoas que tiveram coragem de fazer isso, a gente teve experiências realmente muito positivas. Então, o uso de 50 miligramas por quilo por hora em 4 horas, que é o que o Irasusta preconiza, as poucas pessoas que eu achei no PS que tiveram, vamos dizer assim, a coragem de fazer isso, porque eles acham que vai ter um monte de efeito colateral e não tem nada, porque a dose tóxica do magnésio é muito alta. Para você chegar lá, você tem que fazer um esforço brutal. Então, eu queria saber a sua experiência em relação a isso. Assim, as pessoas têm usado na sua experiência no PSI esse esquema de magnésio em altas doses, em tempo prolongado, né? E, enfim, essa é a minha questão. Então, aqui na Unicamp, não. Eu nunca vi o pronto-socorro ter feito essas doses mais altas. Sou muito amigo de uma médica emergencista aqui do pronto-socorro da Unicamp, que é pneumologista, e ela é bem favorável, ela recomenda também, ela fala, mas não é protocolo da Unicamp aqui fazer. Até como eu disse para você, né? Até um tempo atrás era feito só na UTI, agora está sendo feito. Eu também todas as vezes que eu fiz, não fiz contínuo em 4 horas, mas já fiz doses maiores, 100 miligramas em 2 horas, 4. Não vejo efeito adverso e também concordo que não deva ter. Os trabalhos são. Esse é um trabalho bacana que eu trouxe, mas tem vários trabalhos mostrando redução de internação em UTI. Então eu bato nesse martelo, porque assim, o ponto é esse, é evitar a internação na UTI. Então não deve ser feito dentro ou deixado, né, para ser feito no momento que já está internado. Com relação ao alto fluxo, a gente aqui no Unicamp faz só dentro da UTI, mas eu acredito que isso deva ser revisto em breve, porque eu também acho que existe espaço para o alto fluxo, eu acho uma terapêutica sensacional, mas não dá para deixar para fazer no momento que o paciente já passou do ponto, está muito cansado. O que é feito, assim, a gente tem um score que a gente usa aqui na Unicamp de gravidade. Quando ele tem moderado, ele é colocado no alto fluxo, é indicado a UTI para ser colocado no alto fluxo. O problema é que muitas vezes o paciente está lá no pronto-socorro como leve, ficou moderado, agora vai para a UTI. Só que o paciente que estava leve ficou moderado, talvez já esteja ficando para grave. Então, talvez ele devesse ser colocado no leve ou em algum ponto. A gente precisa acertar que momento colocar. Um paciente com asma, ele tem uma chance muito grande que chega no pronto-socorro com histórico, né, sugestivo, pô, já ficou internado. Esse cara tem que ser manejado de uma maneira mais agressiva precocemente. Então, eu acho que, mesmo em hospitais como aqui o da Unicamp, ele tem 2 andares para cima a UTI, né, do pronto-socorro. Não vai precisar nem ser transportado para outro lugar. Você vai conseguir um leito rapidamente. Você consegue em 1 hora estar com o seu paciente fora do seu pronto-socorro para UTI. Ainda assim, eu acho que teria benefício de ser colocado realmente no pronto-socorro, alto fluxo e ser sulfatado. Mesmo a terbutalina, eu também, os efeitos adversos que eu vivenciei, é o mesmo que os autores
do estudo que eu coloquei. Fica taquicárdia, fica um pouquinho a pressão, baixa a dose, suspende, acabou, resolve, sem complicações substanciais que fossem impedir isso de ser utilizado no pronto-socorro. Eu acho que as pessoas têm muito medo de, como você disse, né, medo de fazer o sulfato, medo de fazer a terbutalina, mas não tem medo de colocar sedação numa VNI, por exemplo, que eu acho que é algo bem que demanda, né, uma preocupação muito maior. Assim. Então, realmente são coisas que acho que ficaram, ou vem, eu não sei bem ao certo porquê, ficou desse jeito e foi instituída essa preocupação aí com a terbutalina ou com o sulfato de magnésio. Perfeito. Acho que fica uma chance aí de um estudo, quem sabe aí se algum dos nossos ouvintes aí, ou a gente mesmo, não faz um estudo sobre no PSI, do uso do alto fluxo junto com o sulfato de magnésio, né, em 4 horas, em doses altas. Enfim, o que não faltam são oportunidades para estudo que a gente tem, né? Então, bom, de qualquer forma, a gente vai encerrando por aqui, Thiago, por conta do horário mesmo, a gente tem essa política de terminar na peço hora, tá? desculpa, viu, de ter Eu te passado do agradeço, horário. imagina, eu te agradeço demais a disponibilidade de você ter dado essa palestra para a gente aqui. Vai ficar gravado. Semana que vem teremos a palestra do Dr. Paulo Koch, da Unifesp, sobre transplante renal em crianças. Estavam todos já, estão convidados desde agora. Valeu, Thiago. Obrigado, parabéns. A gente se vê numa próxima. Obrigado pelo convite. Valeu, gente.